Eu completei 423 dias no Duolingo essa semana e eu pensei, bom, eu preciso gravar um vídeo falando sobre isso. Quando eu completei 365 dias, né, quando eu completei um ano de estudo, pelo Duolingo e também por outras ferramentas, eu gravei um vídeo, mas eu simplesmente odiei, eu não gostei. Não sei, aquele dia eu não tava muito inspirada. E aí eu resolvi esperar um pouquinho pra poder gravar de novo e poder me sentir confortável com o que eu tava falando. Então agora eu tenho 423 dias no Duolingo. 27. Vou confirmar, peraí. 427 dias confirmados no Duolingo. E eu queria vir aqui, né? Eu quis vir aqui pra contar pra você como que foi essa jornada. E se eu já tô falando inglês fluente, se eu consigo me comunicar, se eu não consigo ainda, o que eu consigo entender do inglês, se eu já consigo ver série, filme, quanto que eu avancei no inglês desde quando eu comecei, se vale a pena realmente estudar pelo Duolingo. Bom, então vamos começar o vídeo. Primeira coisa que eu quero falar é contextualizar o quanto eu sabia quando foi meu dia 1, né? Então eu comecei a estudar inglês mesmo em junho de 2023. E quando eu comecei a estudar inglês, eu já tinha feito outros cursos e eu não sabia nada. A única coisa que eu sabia, assim, por cima era o verbo to be, que a escola pública, né, eu estudei a vida inteira, ensinou, mas também, assim, decoreba, tá? Não sabia aplicar de fato. Eu considero que eu sabia o básico do básico. Só que na hora de falar, na hora de se comunicar, eu não falava nada, nem me apresentar. Eu sentia uma ansiedade, uma insegurança e eu não conseguia aplicar nada do que eu tinha visto. Então eu sabia palavras muito, assim, aleatórias, conseguia aplicar algumas, outras não sabia nem como utilizar numa frase, sabe? Por exemplo, ia assistir algum filme, eu não entendia 10% do filme. Então, quando eu comecei a estudar inglês, efetivamente, ano passado, eu não sabia nada. Eu sabia o básico do básico que qualquer pessoa aí que teve um pouco de interação com a língua saberia também. Só que como eu tinha esse bloqueio, né, de achar que eu não era boa, porque eu tinha, né, essa sensação de não sou boa, por isso que eu não aprendo. Tive contato com a língua em vários momentos, né, fiz o ensino médio, o ensino fundamental também, vários anos eu tive inglês, aula de inglês, mesmo assim eu sentia que eu não sabia nada. Então eu construí dentro da minha cabeça de que eu era ruim, né, que eu não tinha habilidades na língua. E aí eu conheci o francês, e o francês, eu tive uma comunicação, assim, uma relação com o francês muito diferente. E eu acho a língua francesa muito bonita, eu acho o francês muito bonito, é uma língua muito sofisticada, na minha opinião, é gostoso de falar, sabe? Então quando eu comecei a estudar sobre a língua, eu fui com a cabeça aberta, até porque não tinha ninguém pra me corrigir. O problema do inglês pra mim sempre foi, muita gente sabe, e quando a pessoa sabe normalmente, pelo menos nas minhas experiências, ela sabe e quer mostrar que você não sabe. Então o mínimo deslize, o mínimo de sotaque que você coloca na sua fala, você vai ser corrigido. E isso era um problema pra mim também no inglês. Já no francês, não, porque eu não conhecia ninguém que falava francês. Então eu sinto muito mais à vontade. Tipo, eu posso falar e ninguém vai me corrigir de uma forma negativa. Porque a maioria das pessoas fala, nossa, que legal, você tá falando francês. E eu sei que eu tenho sotaque, obviamente, sempre vou ter. Mas o meu objetivo não é perder o sotaque, o meu objetivo é falar. Só que isso demorou pra eu entender. Então eu comecei a falar e comecei a ver livros em francês. Um dos livros que eu recomendo muito pra quem tá começando também é O Pequeno Príncipe, só que em francês, né, na língua de fato do livro. Eu amei. Como eu já li, né, Pequeno Príncipe em português várias vezes, então eu sei exatamente o que tá contando ali. E quando eu li em francês, eu conseguia entender. E as palavras que eu não conseguia, que eu me perdia, eu pesquisava e traduzia e conseguia entender a maioria, sabe? Então, pra mim, foi uma experiência muito boa. E eu fiquei, assim, um mês só com o francês. Então, em junho eu comecei com o francês, em julho eu parti pro inglês, e de 2023, isso, né? E aí eu comecei a estudar as duas línguas juntas. E eu evoluí muito. Eu vou contar um pouquinho como aconteceu. Primeiro eu comecei estudando no mínimo 20 minutos por dia. Só que assim, eu vou ser bem sincera com você, tá? Vão ter dias que você não vai conseguir estudar os 20 minutos. E aí o que você precisa ter é a constância, tá? Nem sempre importa o tempo, mas a constância é muito importante. Então por isso que eu gosto muito da plataforma do Duolingo. Lembrando que esse vídeo aqui não tem nada de patrocinado, infelizmente. Eu tô contando exatamente a minha opinião. Comigo foi assim, eu usava o Duolingo e sempre usei e continuo usando como um lembrete. Então, o Duolingo apitou lá, vai fazer sua lição, né, continua sua ofensiva. Aí eu lembro, nossa, eu preciso estudar inglês, chegou o meu momento ali do dia pra estudar. Eu paro e vou lá estudar. Então, o Duolingo, às vezes ele não vai servir necessariamente só pra você estudar a língua ali e parar o estudo por ali. Porque eu mesma, eu comecei só com o estudo no aplicativo, mas depois eu estudei por fora. Eu vou te contar o lugar que eu
mais, assim, que mais me ajudou, né? As ferramentas que mais me ajudaram nesse processo. Então o Duolingo, pra mim, ele foi e continua sendo um lembrete mesmo, um compromisso, né? A ofensiva nada mais é do que um compromisso. Então vai e cumpre seu compromisso do dia. É muito legal você ver ali, né? Que você tá com tantos dias de ofensiva, que você não falhou nenhum dia. Então eu acho muito importante essa questão da ferramenta pra você ter esse compromisso, construir isso com você, até você pegar o jeito. Eu, por exemplo, eu já peguei, né? Já me acostumei com isso, mas até hoje eu gosto muito que o Duolingo me avise, porque às vezes a gente esquece, né? Tá no meio do dia a dia, tá perdido ali, um monte de coisa na cabeça, deixa pra fazer muito tarde, então eu acho muito importante. E aí eu comecei a estudar então 20 minutos por dia, às vezes eu fazia menos, às vezes eu fazia mais. Eu chegou dias de eu estudar 2 horas. Os dias que eu estudava 2 horas por dia não era só no Duolingo, e eu usava os outros sites e ferramentas que eu vou contar pra você. E nos dias que eu não tinha muito tempo, eu fazia 10, 15 minutos, que é o tempo mínimo ali, né, da lição do Duolingo, e completava ali as missões do dia, encerrava meu estudo e beleza. Só que eu também fazia outro tipo de estudo, que eu chamo de imersão mesmo. Então, por exemplo, eu mudei a linguagem do meu celular e do meu computador para inglês. Toda vez que eu via alguma série, algum filme, eu colocava em inglês o áudio e a legenda em português. Conforme eu fui avançando, por exemplo, agora eu já assisto em inglês com a legenda em inglês. E eu não consigo entender tudo. O meu objetivo não é entender tudo. O meu objetivo é me acostumar. Só que eu entendo hoje uns 70%. Isso pra mim é um baita de um avanço, porque quando eu comecei eu não conseguia entender nem 20%. Então, além desse estudo extra, né, que eu já vou falar pra você as ferramentas e como eu fazia, eu também tinha essa questão da imersão, que pra mim foi, assim, importantíssimo. E eu faço até hoje. Eu acho que se você quer ter um estudo, se você quer ter uma vivência, né, desenvolver realmente a sua habilidade em falar inglês, francês ou outra língua, você precisa estar imerso na língua em geral, sabe? Então, ouvir muito, ler muito. Então, eu comecei com um livrinho do Pequeno Príncipe, depois eu fui ler livros em inglês também, filmes, séries e tudo que eu pudesse. E a questão do celular e do computador me ajudou também, porque eu conseguia ter o contato ali enquanto eu tava mexendo na rede social, sabe? E eu trabalho com rede social, então eu fico muito tempo no celular, e aquele contato com a língua fez uma diferença ali. Não foi tão grande como os filmes e as séries, mas deu uma acostumada, sabe, na minha leitura. Uma coisa que eu vi muito legal no Duolingo também, tem uma aba que eles colocam de novidades. E aí que eu vi que uma das pessoas que trabalham lá, eu não lembro certinho, mas ela tinha falado que o Duolingo não é preso na gramática, porque eles querem, o objetivo, né, do aplicativo é que você fale, é que você saiba se comunicar. Então, se você vai no aeroporto, pedir um café, então o Duolingo é muito mais de treino, de prática, e eu acho que isso é fundamental, porque ficar preso nas regrinhas vai te travar bastante, sabe? Então, às vezes você não vai saber, às vezes você vai estar no dia a dia, uma expressão, alguma coisa diferente, então você entender o contexto, saber se comunicar, né, saber falar pra pessoa que você não entendeu, pedir pra ela explicar de uma forma diferente, saber se virar, eu acho que essa é a palavra certa, saber se virar é muito importante. Claro que depende muito também do seu objetivo, né? O meu objetivo é pro trabalho e também pra vida, né? Então eu não pude ficar também só na questão da prática. Obviamente eu acho muito importante, né, a questão da gramática, então além dos meus treinos, que eu acho super, hiper, mega importante, eu também incluí gramática com um site que chama Inglês Prático. Esse site, ele tem, assim, muitos exercícios, explicação, passado, presente, futuro, você encontra tudo lá. O que eu fazia? Eu abria uma aba Duolingo, uma aba esse Inglês Prático, e aí eu ficava fazendo, por exemplo, uma lição no Duolingo, eu não entendia uma palavra, eu ia no Inglês Prático pra entender por que foi usado aquilo ali. Eu também usava o dicionário de Cambridge online, né? Não usava o Google Tradutor, mas o dicionário de Cambridge eu usava, porque a minha professora uma vez falou pra mim que é bem melhor que o Google Tradutor, que ele tem uma interpretação melhor, então eu comecei a usar ele e não parei mais. Lembrando que o site Inglês Prático não tá me patrocinando também, então eu tô só dando realmente a minha sugestão. E outro ponto que eu usava e que pra mim, assim, virou, assim, meu xodó pra tudo, é a Gemini do Google. Eu não uso o ChatGPT, eu uso a Gemini. Pra mim ela tem, sei lá, um raciocínio melhor, e eu usava ela pra treinar. Então eu gravava, né, eu usava o áudio, gravava, falava inglês com ela me corrigia. Eu pedia pra ela fazer quiz também, por exemplo, Gemini ou Chat, cria pra mim uma lista de exercícios sobre passado em inglês. E aí ela cria um monte de exercícios e você vai respondendo, ela vai te corrigindo, e você aprende muito. Eu aprendi muito com o Chat, sabe? ChatGPT, Inglês Prático e Gemini. Assim, pra mim a tríade do meu aprendizado, do meu estudo em inglês foram esses 3 pontinhos que mudou tudo. Fora que como você consegue falar com o chat, você tem vergonha de falar com uma pessoa, por exemplo, meu namorado, ele fala inglês, mas no começo eu ficava meio assim de falar com ele em inglês,
então eu comecei a falar só com o chat. Depois, hoje, né, eu me sinto mais confortável, então eu falo com ele normalmente. Mas o chat ajuda muito, ainda mais se você não tem ninguém pra treinar com você. Então não é desculpa, sabe? Você consegue super treinar. Minha rotina foi basicamente essa, então eu usava esses 3 aplicativos, né? Então pra mim, isso daí é feijão com arroz, além, obviamente, né, das práticas externas, então assistir filme, série, e foi basicamente isso que eu fiz. Quando eu comecei, como eu disse, eu não sabia quase nada de inglês. Hoje eu consigo falar muita coisa, e como eu disse, séries, filmes, eu consigo entender uns 70%. Claro, depende muito do filme, né? Se for um filme muito técnico, ou com uma pronúncia muito difícil, se eu estiver vendo tudo em inglês, aí ainda, obviamente, eu tô caminhando, né? Tô aprendendo todo dia. Mas eu sempre costumo ver coisas mais simples. Por exemplo, Friends, todo mundo sabe, todo mundo já estudou com Friends praticamente. Quem estuda inglês já tá cansado de assistir Friends, porque tem uma linguagem mais fácil de entender, então se você tá aprendendo é mais tranquilo, né? Não fica usando termos muito complexos. Filmes também que eu já tinha assistido, então, por exemplo, eu amo Procurando Nemo, eu assisto em inglês com a legenda em inglês, eu já sei o que acontece, sei praticamente até as falas do filme, então pra mim me ajuda, eu consigo associar as palavras até quando eu não sei realmente o que elas significam. Então eu acredito, assim, de coração, que esses 400 dias de estudo melhorou, assim, uns 70% do meu inglês até agora. Eu tinha muita vergonha e muita trava. Hoje eu tô muito mais tranquila, falo muito mais, tô muito mais imersa, sabe? Muito mais confiante. Eu acredito, obviamente, que é um início, né? Eu tô começando. É uma caminhada, é um processo de aprendizagem, igual a gente tá estudando qualquer outra coisa. Eu não tô mais com pressa. Quando eu comecei, eu tava com pressa. Tipo, nossa, em um ano, será que eu consigo, né, ser fluente em inglês? Eu não tô buscando a fluência mais em inglês. Eu quero me comunicar, sabe? Em inglês, francês, qualquer língua que eu estiver estudando. Eu quero apenas me comunicar bem. E pra minha profissão, obviamente, eu preciso escrever bem, me comunicar bem, entre outras coisas. Então, aí eu me dedico um pouquinho mais nesses aspectos pra eu, obviamente, conseguir me desenvolver melhor, né? Quando eu for falar alguma coisa mais profissional, mais técnica da minha área, passar numa entrevista de emprego. Aí eu preciso de um pouquinho mais de dedicação e é por isso que eu estudo dessa forma, às vezes até 2 horas por dia. Pra mim, é o que faz sentido na minha rotina, eu consigo encaixar. Pra mim, tá trazendo bons resultados. E o resto, galera, é treino. Eu não vou fazer um vídeo muito longo, falando, faz isso, faz aquilo, porque assim, o YouTube tá cheio de vídeos indicando cursos e compra e-book, compra isso, sendo que assim, na minha opinião, na minha experiência, o que mais mudou foi o contato com a língua, o que mais assim me evoluiu. Então, se eu tiver que dar uma dica pra você, é isso: contato com a língua. Fala bastante, ouve podcast, música, série, filme, faz toda a diferença. Usa o Duolingo como um lembrete, então usa o Duolingo como um lembrete de que você tem aquele compromisso e você não pode falhar. Usa sites, né, que ensine gramática, não precisa ser esse que eu falei, pode ser outros, né, que tem vários aí no Google, tem de francês, tem de inglês, tem de qualquer língua, coreano, que eu vejo que muita gente tá querendo aprender agora. Pede pro chat gerar quiz, perguntas, questionários para você responder. Fala também com o chat se você conseguir, ou fala com alguém, algum amigo, um namorado, uma namorada. Tudo isso é válido, tudo isso é prática. Então é você colocar esses 20 minutos, meia hora por dia no seu dia a dia, e você vai ver que vai mudar muito. Eu fiz o teste de nivelamento, acho que faz uns 15 dias, e eu tô nível B1, que é considerado intermediário, né? Tipo, início de um intermediário. Então, eu me considero hoje uma pessoa falante, inicial, claro, mas falante em inglês, né? Se eu tiver numa situação que eu precisar me comunicar, eu não vou saber falar tudo, mas eu vou me virar. Acho que o estudar todo dia também te dá uma coisa muito importante, que é a confiança. Eu, como eu disse, já fiz outros cursos de grandes instituições do inglês, com grandes nomes, né? Que prometia fluência em 1 ano, fluência em 2 anos, e assim, eu nunca evolui tanto quanto agora, que eu tô estudando sozinha, que eu tô tendo meus próprios métodos, que eu tô estudando 20, meia hora, 1, 2 horas por dia, mas tô tendo todos os dias contato com a língua. Então, na minha opinião, não que eu seja contra cursos de inglês, mas eu acho que pra você comprar um curso mesmo, começar, você precisa ter muito compromisso. É a mesma história da academia. Eu quero fazer uma academia, dá aquela vontade, aquele ânimo. E aí no dia a dia as coisas não ficam legais. Não é legal treinar inglês todo dia. Às vezes eu tô cansada, eu tô exausta. Assim como não é legal treinar todo dia, né? Às vezes eu não quero fazer exercício físico, só que eu preciso fazer. Então, até você criar esse compromisso e falar, não, eu acho que é um desperdício de dinheiro você fechar academia, curso, qualquer outra coisa, faculdade. Então, enquanto você não olhar e falar, cara, isso é meu compromisso, eu vou fazer isso, independente se eu tô feliz, triste, etc.
colocar isso como meta, se você conseguir construir isso, cara, vai fundo. Aí eu acho que você pode, né, se você quiser comprar curso e etc. Mas, caso contrário, como eu não tinha essa determinação no começo. Então eu comecei estudando sozinha e pra mim deu super certo. Hoje eu nem penso em comprar curso, acho que eu consigo evoluir muito mais assim. Talvez, né, ter um professor particular eu acho muito joia. Eu gosto desse contato direto também, que se adapta ao que realmente eu tô precisando aprender. Bom, mas em resumo é isso, eu tenho muito caminho pela frente, né? Então esses 400 dias me ensinou muita coisa, eu evolui muito, mas claro, eu tô começando, né? Tem muita coisa pra aprender, muita coisa pra evoluir, tanto no inglês como no francês, mas foi um começo muito importante que me deu a confiança, né, de estar gravando aqui esse vídeo pra você e de falar, começa também, tá? Me faz hoje esse seu dia 1, 20 minutos, ou, Bia, hoje eu não tenho 20. Faz 5. No intervalo do trabalho, sabe? Uma liçãozinha do Duolingo. Mas é pouquinho hoje. Mas um monte de pouquinhos, né? Faz um muitão. Então pensa sempre assim. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tava em dúvida, né, de começar a estudar inglês pelo Duolingo, eu super recomendo. Acho que você tem que começar. Faz hoje ser seu dia 1. E é isso. Treina todo dia, tenha dedicação, muito foco, que você consegue também. Eu volto pra mais vídeos, contando quando eu fizer 600 dias, 700, quem sabe. Eu volto aí pra dar mais feedbacks pra vocês sobre o meu estudo em inglês e francês. Se inscreve aqui no canal, que eu sempre posto vídeo toda semana. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.